E aí galera, aqui é o JP e hoje nós vamos dar início a mais um tipo de reação na química orgânica, a chamada reação de oxidação. Entendendo um pouquinho melhor essas reações de oxidação, a gente vai ser capaz de explicar algumas coisas, como por exemplo, como que um vinho que fica aberto pode estragar? Ou também, por que ao ingerir bebida alcoólica, em muitos casos, no dia seguinte, a gente tem a famosa ressaca, ok? Então, tudo isso graças ao entendimento dessas nossas reações de oxidação. Só que antes, vamos para uma introdução aqui muito importante, ok? Primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é calcular o que a gente chama de NOx em compostos orgânicos. Vamos lembrar o que é NOx, lá da nossa parte dos estudos básicos de química. Bom, NOx pode ser considerado como uma carga real de um átomo quando eu estou falando de uma ligação iônica. Mas, no caso aqui, como compostos orgânicos, basicamente a gente tem ligações covalentes, o NOx vai ser a carga aparente de um átomo. Isso por conta da ligação covalente. Como assim carga aparente? Vamos lembrar que a ligação covalente é o compartilhamento de um par de elétrons. Então, um átomo entra com um elétron, outro átomo com outro elétron, e eles compartilham. Esses dois elétrons passam a ser desses dois átomos. Aqui a gente vai analisar se caso eu tivesse que fazer uma separação desses átomos, quem ficaria com o par, digamos assim, quem atrairia mais esse par para si. Isso está relacionado com a diferença de eletronegatividade. Lembra que essa eletronegatividade é a tendência de atrair para si um par de elétrons da reação. E aí a gente tinha aquela regrinha muito simples para guardar a ordem de eletronegatividade. Aqui, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, ok? O Fonselle Brisky, PH. Essa sequência aqui dá a ideia para mim de quem que é mais eletronegativo. Então, na tabela inteira, o mais eletronegativo é o flúor, e depois o oxigênio, e assim sucessivamente. Nosso foco aqui na orgânica vai ser comparar esses elementos aqui com o carbono, por isso que ele está marcado aqui com uma cor diferente. A gente vai analisar ligação por ligação. Se o carbono estiver ligado com alguém mais eletronegativo, quer dizer que ele vai perder o par. Se ele for o mais eletronegativo, ele ganha o par. Então, vamos entender um pouquinho melhor aqui com exemplos. Nos compostos orgânicos, a gente vai fazer da seguinte maneira. Primeiro, você vai desenhar a fórmula estrutural. Isso é muito importante e eu já vou explicar por quê. E, em seguida, analisar as ligações de cada carbono. Bom, exemplo, por que é importante desenhar a fórmula estrutural e a fórmula molecular não vai ser suficiente nesse caso? Dei aqui um exemplo de uma substância, o C3H6O3. Se um exercício pede para você calcular o NOx aqui do carbono, se a gente calcula do jeito tradicional, que a gente aprendeu, a gente faria da seguinte maneira. O oxigênio, em geral, tem NOx menos 2. Então, está aqui, menos 2. O hidrogênio tem NOx mais 1. Então, o que acontece? Menos 2 vezes 3 oxigênios, eu tenho menos 6 aqui de carga. Mais 1 vezes 6, mais 6. O que acontece? Essa molécula inteira não tem carga sobrando. Então, a somatória aqui do NOx, vezes a quantidade de átomos de cada um, tem que dar 0. Se eu tenho aqui já 6 negativos com 6 positivos, eu já zerei. Então, só me resta para o NOx do carbono ser 0, ok? Esse 0 indica o NOx médio do carbono. Cuidado aqui, tá? Porque tem exercício que pergunta o NOx médio. Significa que eu estou considerando como se todos os carbonos fossem iguais na minha estrutura, mas eles não são, tá? Então, quando é NOx médio, só analisar que a fórmula molecular é suficiente. Se a gente vai analisar a fórmula estrutural, então, por exemplo, com essa fórmula molecular, eu conseguiria montar esse composto aqui. Tá? Então, a gente tem aqui ó, C3H6O3, 3 oxigênios. Vamos analisar carbono por carbono, ok? Começando aqui pelo carbono em azul. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou analisar com essa ligação aqui com o oxigênio.
Entre o carbono e o oxigênio, olhando aqui na fila de eletronegatividade, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, nessa briga, como se fosse um cabo de guerra, quem ganha é o oxigênio. Então, o oxigênio ganha o par de elétrons. Como o carbono vai ter perdido essa guerra, digamos assim, né, essa disputa, a gente vai dar carga mais 1 para ele, nessa ligação apenas, ok? Então, eu analiso, o oxigênio vai ficar menos 1 entre essa ligação e o carbono mais 1. Depois, se a gente analisasse o oxigênio, a gente veria que ele também ganharia aqui na disputa entre oxigênio e hidrogênio. Por isso que ele ficaria com a carga menos 2, porque ele teria essa carga aparente, já que ele está ganhando aí esses 2 elétrons, um de uma ligação e outro de outra. O carbono já perdeu um elétron aqui, por isso que ele está mais 1. Olhando agora carbono com o hidrogênio, é essa ligação agora. O carbono é mais eletronegativo, então ele vai ganhar essa disputa. Então, nesse caso, para essa ligação, o carbono fica menos 1 e o hidrogênio mais 1. Olhando novamente aqui, é essa ligação. Também é carbono e hidrogênio, a gente acabou de ver que o carbono ganha, por isso que ele fica menos 1 nessa ligação. Então, ó, mais 1 aqui, menos 1 dessa ligação, menos 1 dessa. A última ligação desse carbono em azul é com outro carbono. Carbono com carbono, eu não tenho diferença de eletronegatividade, então dá empate. Quando dá empate, aqui a gente coloca 0. Terminei de analisar todas as ligações do meu carbono, agora eu vou somar para conseguir achar o NOx desse carbono em azul. Então, ó, mais 1 com menos 1 e 0. Fazendo a somatória disso, eu tenho que o NOx do carbono em azul é menos 1. Só desse carbono, cuidado. Vou agora para o carbono em vermelho. Nesse carbono, a gente tem aqui ó, a ligação carbono-carbono, a gente viu que não tem diferença, dá 0. Olhando aqui para esse outro lado, carbono-carbono, a gente também sabe que vai dar 0. Carbono e hidrogênio, como a gente viu, o carbono ganha, então ele fica menos 1 e o hidrogênio vai ficar mais 1. Carbono e hidrogênio, o carbono ganha, fica menos 1, ok? Lembra que ganhar coisas negativas significa ficar negativo, ok? Por isso que quando eu ganho essa disputa, eu fico menos 1, tá certo? Analisei todas as ligações do carbono em vermelho, faço a somatória. O NOx do carbono em vermelho é menos 2. Perceba que, olha a diferença e olha o cuidado nosso. O NOx médio do carbono tinha dado 0. Até agora a gente não encontrou nenhum carbono que deu NOx 0. Por isso que a fórmula estrutural é importante. Agora analisando esse último carbono aqui em verde. Perceba que carbono com carbono, nessa primeira ligação, aqui 0. Agora, carbono com oxigênio, aqui na ligação simples, ele vai perder essa disputa. Então, ele fica mais 1, ele perde esse elétron, fica mais 1. Agora, último cuidado, carbono fazendo dupla com oxigênio. Você analisa uma por uma. Cada ligação que ele faz com o oxigênio, ele perde 1. Então, por isso que nessa dupla, ele fica mais 2. Porque ele vai perder aqui e perde aqui também, ok? Fazendo a somatória aqui, né, como eu já analisei todas as ligações, a somatória do NOx do carbono é mais 3. Olha que interessante. Fazendo só usando a fórmula molecular, é como se todos os carbonos tivessem NOx 0. De fato, a gente analisou aqui, nenhum tem NOx 0. Só que se a gente faz a somatória aqui do NOx desses carbonos, aí sim eu chego no valor 0. Então, menos 1 com menos 2, com mais 3, aí sim eu chego nesse 0. Tá? Então, muito cuidado com isso. Porque tem muito exercício que pede para você analisar um determinado carbono na sua estrutura inteira. Então, aí é você analisar só as ligações daquele carbono, ok? É desse jeito que a gente calcula NOx, o número de oxidação em compostos orgânicos, ok? Agora a gente vai para a definição da nossa reação de oxidação dentro dos compostos orgânicos. Bom, oxidar compostos orgânicos significa aumentar o NOx do carbono. Não necessariamente de todos. Aumentando o NOx de pelo menos um carbono, eu já tenho ali uma reação de oxidação, ok?
Tem aí depois os casos particulares das reações de oxidação e a gente vai ver, mas de maneira muito geral é isso. De maneira simplificada, a gente vai enxergar aqui, fazer uma oxidação de um composto orgânico significa aumentar o número de ligações carbono-oxigênio. Lembra que cada vez que eu aumentar o número de ligação carbono-oxigênio, o carbono vai perder um elétron e assim ele vai aumentar o NOx dele, igual a gente viu no exemplo anterior, ok? Então, fazer oxidação na orgânica é fazer o aumento de ligações carbono-oxigênio. Tem aqui uma regrinha muito básica e que vai te ajudar muito quando te der branco, por exemplo, nos produtos de reação, se ele falar oxidação disso, daquilo e tudo mais. Vamos lá. Se você guardar esse esquema aqui de oxidar é aumentar ligações carbono-oxigênio, temos aqui. Olha só. Nesse primeiro caso, não temos nenhuma ligação carbono-oxigênio, ok? Agora, nesse outro caso, a gente já tem uma ligação carbono-oxigênio. Nesse outro caso, duas ligações, não importa que seja com o mesmo oxigênio, tá bom? Eu conto ligação por ligação. Então, ó, de uma ligação, agora eu tenho duas ligações com oxigênio. Aqui, eu tenho 3 ligações agora e, por fim, 4 ligações. Se a gente considera oxidar como aumentar ligações, a gente tem aqui o sentido das nossas reações de oxidação. Então, sempre eu parto disso e vou chegando nesses produtos aqui, ok? O contrário da oxidação é a redução, e a gente vai falar disso já já. Vamos analisar aqui, função orgânica desse composto aqui, imaginando que se eu tenho carbono e hidrogênio. Eu tenho um alceno, ok? Quando eu faço uma oxidação de um alceno, a primeira etapa é transformar esse alceno em um álcool, que é um carbono ligado numa hidroxila e é um carbono saturado, ok? Então, eu tenho aqui, ó, de 0 ligações carbono-oxigênio para uma ligação. Esse álcool, quando sofre oxidação, pode virar aqui um C-O. Esse C-O pode estar na ponta ou no meio da cadeia. Se tiver na ponta, vai ser um aldeído. Se tiver no meio, vai ser uma cetona. Então, um álcool, quando oxida, vira um aldeído ou uma cetona. Duas ligações carbono-oxigênio. Seguindo aqui, a gente pode fazer um aumento de ligação agora, transformando nisso daqui. Perceba que, para transformar de um aldeído para um ácido carboxílico, é porque o aldeído vai ter que estar na ponta, tá certo? Então, ó, de 2 ligações carbono-oxigênio para 3 ligações, temos aqui um ácido carboxílico, ok? COOH. E, por fim, se eu continuo fazendo a oxidação, esse meu ácido carboxílico vai se transformar no CO2, que é o nosso gás carbônico, ok? Então, temos aqui o NOx máximo para o carbono, que é o NOx dele mais 4, ok? Quando ele está ligado aí a 2 oxigênios. Isso é o sentido para as reações de oxidação. Reação de redução é o contrário. Então, se a gente precisa fazer a redução, é só a gente voltar. Por isso que saber esse esqueminha aqui é extremamente útil, tá? A gente tem aí, e pode aparecer em exercícios, moléculas extremamente grandes, só que você vai ter que procurar um pedacinho daquela cadeia que vai sofrer a reação. Seja uma dupla, seja um álcool, aldeído, um ácido carboxílico, enfim, a gente vai procurar um pedacinho dela que vai reagir. E aí a gente só faz esse esquema, aumentar ligações, diminuir ligações, ok? A redução também pode ser considerada aí, primeiro, diminuição de ligações carbono-oxigênio ou alguns exercícios também podem trazer como aumento de ligações carbono-hidrogênio, tá bom? Então, isso daí para redução. Se eu comparo redução e oxidação, sem dúvida, a mais cobrada em exercícios é a oxidação. Por isso que a gente vai dar um enfoque especial nesse sentido aqui da setinha vermelha, as reações de oxidação, ok? Essa foi uma introdução que a gente fez para as reações de oxidação.
Agora a gente vai aí para as particularidades, começando a analisar uma por uma das reações de oxidação nos nossos compostos orgânicos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.